Bom dia a todos. Quero começar por agradecer à ANECRA o convite para estar presente na vossa convenção, felicitá-la pela organização desta convenção, enfim, que é um evento ao qual eu já assisti ao longo dos anos e que demonstra sempre um grande dinamismo desta associação, pelo que todos devem sentir-se orgulhosos de pertencer à ANECRA. Nós, há muitos anos que temos relações privilegiadas com a ANECRA. Não posso deixar aqui de referir e lembrar o Dr. Neves da Silva como um grande impulsionador exatamente desse relacionamento, e é com muita saudade que o lembramos. Como foi dito, nós estamos perante um grande desafio. Um desafio em que caminhamos para uma sociedade que terá que ter características totalmente diferentes. Temos que o século XX e o início do século XXI foi caracterizado basicamente por o incentivo ao consumo, algumas vezes de uma maneira um bocadinho desregrada, usa e deita fora. Os recursos são ilimitados e vamos continuar eternamente a conseguir consumir sem problemas. A consciencialização de que não pode ser assim tem vindo a acontecer e, de facto, um dos aspectos importantes em toda esta alteração de paradigma tem a ver com o problema do clima, das alterações climáticas e da necessidade de limitar o aquecimento global a um valor que não ultrapasse 1,5 grau, 2 graus, preferencialmente 1,5 grau, no sentido de evitar que essas alterações climáticas tenham depois consequências muito graves para toda a humanidade. E a União Europeia tem-se vindo a posicionar como líder, ou como querer ser líder nessa mudança. É talvez o bloco económico mais agressivo, no bom sentido, na procura de estabelecimento de metas para a redução das emissões. No entanto, às vezes põe-se a ênfase demasiado apenas na questão ambiental e na questão das reduções. E falamos em sustentabilidade e muitas pessoas associam sustentabilidade exclusivamente a essa vertente. Mas sustentabilidade é muito mais do que isso. Nada é sustentável se não promover simultaneamente a economia. O crescimento económico é a única maneira, efetivamente, de trazer mais bem-estar, mais qualidade de vida às pessoas e, obviamente, também a questão desse bem-estar das pessoas. Portanto, a sustentabilidade tem que ter em conta não só os aspectos ambientais, mas também os aspectos económicos e os aspectos relativos ao bem-estar da sociedade. Sem vos querer maçar muito, e estamos aqui a falar no setor automóvel, portanto, enfim, o subsetor na área dos transportes, na realidade os transportes, quer queiramos, quer não, são responsáveis por uma grande fatia, não são exclusivamente, às vezes até dá a impressão que é exclusivamente, mas são efetivamente responsáveis por uma fatia significativa das emissões. Outros setores, ainda o setor que mais emissões produz é o da geração da eletricidade, mas também a indústria, o setor residencial e dos serviços, embora possa parecer que não, também é gerador, a própria agricultura, etc., tudo gera CO2 e outros gases com efeito de estufa. Contudo, muitas vezes associa-se a questão das emissões exclusivamente aos transportes. Tendo dito isto, não estou a menorizar a importância que tem em conseguirmos reduzir as emissões neste setor. E dentro dos transportes, obviamente, esse gráfico que tem aí mostra isso. Na realidade, o transporte rodoviário tem a fatia de leão. Apesar do crescimento muito significativo exponencial do transporte aéreo e também do transporte marítimo, quer em termos de mercadorias, quer em termos de passageiros, basicamente em termos de recreio, com os grandes companhias de cruzeiros, é o transporte rodoviário que é responsável por mais de 70% das emissões do subsetor dos transportes. Há, portanto, que encontrar soluções para reduzir essas emissões.
No caso português, as coisas não são muito diferentes. Os transportes representam 28%, mas lá está, representam 28%, não representam a totalidade das emissões, como às vezes parece querer fazer-se crer. Outros setores têm, de facto, também uma importância significativa. Portugal até tem uma fatia ligeiramente superior em termos percentuais à média europeia, que terá muito a ver, em minha opinião, com a desindustrialização a que o país assistiu e, portanto, a redução das emissões provenientes do setor industrial. Também é evidente que, em termos de geração de energia, com a decisão, que eu não vou comentar aqui, do fecho das centrais a carvão e com um impacto cada vez maior da produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, também reduziu o peso relativo desses setores e, portanto, os transportes ficaram como o grande responsável. E depois, se olharmos para isto, dentro dos transportes, na realidade, os combustíveis de origem fóssil continuam a ter um peso muito significativo. Representam cerca de 99% da totalidade, o resto tem a ver um pouco com eletricidade e gás natural é praticamente residual, e mesmo a eletricidade, como estão a ver ali, representa apenas 1% e provavelmente ligado mais ao setor ferroviário. E depois temos efetivamente no lado do que hoje chamamos, quando pomos gasolina e gasóleo, já não estamos a pôr gasolina e gasóleo 100% fóssil, estamos a pôr gasolina ou gasóleo que tem uma parte significativa de energia renovável que é uma fatia trazida até aos biocombustíveis. Portanto, é preciso realçar isto, que às vezes esquece, o principal, eu diria quase único responsável pelas reduções de emissões em termos de ciclo de vida completo e pela introdução de energia renovável no setor dos transportes são os biocombustíveis. A eletricidade até hoje, como disse, embora em crescendo, ainda tem um papel relativamente reduzido. Depois, quando estamos a falar em transportes, é preciso pensar no dia de hoje. Nós penso que exageramos um bocadinho, creio eu, às vezes, é uma opinião pessoal, em projetar o futuro esquecendo o presente. Nós não podemos esquecer o presente e a realidade que temos. E a realidade que temos é que, e estamos aqui a falar apenas dos automóveis ligeiros de passageiros, mas obviamente também a questão dos automóveis pesados, transporte aéreo, etc., tem impressão, são ativos que duram muitos anos. Não é propriamente como o telemóvel que a gente muda de 6 em 6 meses ou de ano a ano, ou o próprio computador pessoal que muda de 2 em 2 anos. O tempo útil de vida de um automóvel ligeiro, de um automóvel pesado ainda é maior, de um avião ainda é maior, de um navio ainda é maior. Portanto, o que existe hoje vai cá estar durante muitas décadas ainda. Não vai desaparecer milagrosamente, como às vezes alguns discursos nos querem fazer crer, que nós, de repente, vamos deitar tudo fora e vamos substituir por novas tecnologias. Isto vai demorar tempo. Aliás, para ilustrar isso, e estou a falar no caso dos ligeiros, vemos, por exemplo, o que se passa com a evolução das vendas de veículos. Continuamos a ter o gasóleo e a gasolina dominantes, temos, de facto, digamos, uma fatia crescente do que está ali designado como outros, mas estes outros inclui veículos elétricos puros e também veículos híbridos e, eventualmente, veículos a combustíveis alternativos. E o quadro, de facto, é encorajador, tem havido um crescimento significativo. Contudo, quando olhamos para a frota total que existe a circular, nós verificamos que, apesar deste crescimento exponencial, na realidade, o que representa em termos de frota total continua a ser ínfimo. Reparem que mesmo ali aparece 2018, 2019, 2020, mas quase que não se vê. Portanto, na totalidade, a maioria dos veículos continuam a ser do parque automóvel existente. Daí ter nascido a ideia, bem, mas será que não podemos reduzir as emissões? Será que não podemos descarbonizar sem ter que, de repente, de uma maneira disruptiva, substituir todos os ativos, deitar todos os ativos que temos fora? Estes ativos passam pelos veículos, passam pela logística para abastecer os combustíveis, passam pelo vosso setor na pós-venda. Será que isto tudo vai mudar? Vai mudar, mas vai mudar provavelmente a uma velocidade que não será aquela que alguns auguram. De modo que pensamos
o que é que se pode fazer para que, mesmo continuando a utilizar os ativos atuais, possamos contribuir de uma maneira decisiva para a transição energética e para a redução das emissões, que é a questão que ninguém questiona, desculpem o pleonasmo. Todos estamos de acordo que é preciso reduzir as emissões. E aí aparecer esta ideia dos combustíveis de baixo carbono, que já vamos explicar de maneira muito resumida o que é que são. E pensámos, bem, isto é algo em que afeta muitos setores. Portanto, por que não criar uma plataforma de associações representativas dos vários setores que tente atuar como advogado de uma causa que nos deve interessar? Porque, na realidade, há outro aspecto muito importante, e há bocado eu falei na sustentabilidade, na economia, no bem-estar. Não queremos deixar ninguém para trás. Aliás, este é um dos slogans do Planeta Limpo para Todos e do pacote 50 or 55 da União Europeia. Mas o deixar ninguém para trás é, por exemplo, possibilitar que toda a gente possa contribuir para a transição, mesmo que não tenha dinheiro para trocar de carro amanhã. E nós sabemos que a nova tecnologia é uma tecnologia que ainda é cara, irá embaratecer, não tanto como se esperava. Enfim, o preço das baterias já não está a descer como se projetava a descer, devido às dificuldades em obter matérias-primas, mas sem pôr em causa a evolução que vai ter, se calhar, podíamos dizer, contribua ou reduza as emissões sem ter que mudar de viatura. E é nessa lógica que aparece a nossa plataforma. A plataforma foi constituída inicialmente por 8 membros, neste momento já temos 11 e estamos a crescer, e é importante salientar que está aqui representada toda a cadeia de valor do setor. Nós temos desde a recolha de matérias-primas para a fabricação de combustíveis de baixo carbono, neste caso de biocombustíveis, aos produtores de biocombustíveis, aos distribuidores desses mesmos combustíveis, aos utilizadores, e aqui estão todos os setores. Temos a ANTRAN como representante do transporte rodoviário de mercadorias pesado, temos a ANTROP, o nosso mais recente associado, como representante do setor do transporte de passageiros, e temos o ACP como representante do transporte individual. Portanto, todos estão aqui incluídos. Portanto, é uma plataforma muito abrangente e transversal a toda a sociedade. Esta plataforma defende que, se houver várias soluções tecnológicas, estamos mais aptos a ter sucesso na transição energética sem enfrentar simultaneamente problemas graves na segurança do abastecimento. Enfim, todos nós estamos a viver este momento um bocadinho assustador, que são as consequências da guerra da Ucrânia. Nós não sentimos na pele diretamente essas consequências porque estamos longe, mas sentimos economicamente essas consequências, e tudo isto fruto de uma dependência muito forte de um tipo de energia e de uma proveniência, uma origem dessa energia. Portanto, a segurança do abastecimento consegue-se basicamente diversificando as fontes, não só as origens, portanto os países a quem compramos essa energia, se não a pudermos produzir internamente, mas também os tipos de energia disponível. E é também nessa lógica que nós achamos que, se utilizarmos combustíveis de baixo carbono, para além da grande vantagem de poder continuar a utilizar muitos dos ativos existentes, podemos diversificar e não ficar numa situação, imaginem o que é um blackout, tem acontecido no Texas, na Califórnia, etc., e de repente deixa de haver eletricidade e para toda a atividade económica e para os transportes, se forem todos movidos a eletricidade. O que é que são combustíveis de baixo carbono aplicáveis às várias? São, resumidamente, biocombustíveis sustentáveis, porque há biocombustíveis que felizmente não são comercializados em Portugal, mas que podem não ser sustentáveis, portanto, ou produzidos a partir de matérias-primas residuais, etc. Os biocombustíveis avançados, que são aqueles basicamente produzidos a partir de resíduos, os combustíveis sintéticos, ou e-fuels, como são conhecidos, que são basicamente a produção do combustível a partir de hidrogénio, de preferência hidrogénio verde, de preferência gerado com eletricidade renovável, e CO2, de preferência capturado
ou retirado da atmosfera, e também os gases renováveis, como o metano e outros que podem ser utilizados, e o hidrogênio, muito importante, e progressivamente introduzidos. Portanto, o nascimento desta plataforma nasceu de sentirmos esta necessidade, a necessidade de contribuirmos otimizando a utilização de recursos, evitando que os recursos ativos atuais sejam inertes e isso tenha um custo económico e social muito significativo. E, portanto, o objetivo da plataforma é basicamente ser uma voz ativa, ser uma forma de comunicar e de influenciar a sociedade, nomeadamente os decisores políticos. Outro aspecto que referimos é aquela de não deixar ninguém para trás, essencialmente muito importante, porque, e dando o exemplo já estou a atingir o limite do tempo, estou quase também a acabar, é importante que alguém que não tem condições, nós sabemos, por exemplo, vocês sabem isso melhor do que nós, portanto, grande parte, há um estudo feito a nível europeu, grande parte das famílias europeias não têm condições para comprar um carro novo. A maior parte das famílias europeias compram carros em segunda mão. Isto é verdade mesmo em países tão desenvolvidos como a Alemanha. E então, nos casos dos países da Europa de Leste, Hungria, a República Checa, etc., e Portugal, isso ainda é mais verdade. E, portanto, aquela vida longa dos veículos vai continuar. Ora, se essas pessoas, vamos excluí-las, não estão no processo de transição energética, não podem contribuir para a redução das emissões, podem, se efetivamente todos criarmos condições para conseguirmos produzir à escala esses combustíveis de baixo carbono a preço competitivo, até porque eles são absolutamente indispensáveis nos modos de transporte aéreo e marítimo, onde dificilmente conseguimos lá chegar com a eletrificação ou até mesmo o hidrogênio. Portanto, esta possibilidade de usar os combustíveis de baixo carbono no transporte rodoviário é também uma maneira de criar condições para depois abastecer aqueles modos de transporte onde a eletrificação dificilmente pode chegar. Eu queria aqui deixar uma palavra final relativamente à eletrificação. Nós não somos contra a eletrificação. A eletricidade vai ter cada vez mais importância no consumo de energia final e vai ter cada vez mais importância nos transportes, basicamente e fundamentalmente na área dos veículos ligeiros, mas também vai entrar na área dos veículos pesados. Nós achamos é que não deve ser via única, não deve ser caminho único e devem ser dadas possibilidades a outras soluções de contribuírem para a transição energética. Portanto, como disse, nós neste momento somos 11 associações, temos muito gosto e muito orgulho em ter entre os fundadores a ANECRA e vamos todos continuar a trabalhar em conjunto no sentido de poder passar esta mensagem. Muito obrigado pela vossa atenção.